A fé e o nosso relacionamento com Deus. Este será o título da nossa terceira lição, do terceiro trimestre do ano de 2023, da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos dar continuidade à nossa meditação nesta revista em que nós estamos estudando sobre as epístolas gerais. E hoje nós iremos aprender um pouquinho mais com a carta aos Hebreus. Iremos aprender sobre fé. Sabe aquele texto bastante conhecido, Hebreus capítulo 11, onde nós conhecemos alguns dos personagens que são colocados na galeria dos heróis da fé, porque tiveram uma fé tamanha que conseguiram realizar o que era impossível para os homens, mas que se tornou possível a partir de Deus? Pois então, é exatamente sobre eles que nós iremos estudar hoje e vamos aprender um pouquinho mais a respeito do que é a fé. Nossa lição está programada para o próximo domingo, dia 16 de julho, e nós teremos como versículo-chave Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como leitura bíblica em classe, nós temos Hebreus novamente no capítulo 11, nós temos aqui alguns versículos. O versículo 1, o 2, o 4, o 6, o 7, o 8, o 11, o 20, o 21, o 22, o 23 e também o versículo 31. Vamos ler juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eu não sei você, mas eu tenho um carinho enorme por este texto. Eu gosto muito. Desde as primeiras vezes que eu li a Bíblia, ainda na infância, 7, 8 anos de idade, eu sempre gostei muito de marcar o nome destes personagens e aprender com eles. Sempre entendi que eles foram referências daquilo que nós podemos alcançar. É claro que todos eles, assim como nós, somos figurantes no cenário de Cristo, afinal, tudo é sobre o Senhor Jesus. Desde o princípio, tudo apontava para ele. E nós somos criaturas que podemos alcançar a posição de filhos por causa também do sacrifício de Jesus. Mas saber que pessoas que foram só humanas e que não eram divinas também, como é o caso de Jesus, alcançaram feitos tão grandes através da fé que eles possuíam, que estas pessoas, homens e mulheres, possuíam, sempre me fez, brilhar os olhos e entender que era possível para mim também, que tinha como ser alcançado. Pois eu espero que este texto, no dia de hoje, na lição em que nós estamos tendo a oportunidade de estudar, na verdade, no domingo, possa fazer com que você, os seus adolescentes, todos nós, os adolescentes, os juvenis que se reunirem para estudar esta lição, entendam que é possível, que se Abel alcançou, se ele conseguiu ter fé para fazer aquilo que era esperado por Deus para a vida dele, nós também podemos alcançar. Se Raabe alcançou, nós também podemos alcançar. A fé que eles tiveram é possível de que nós também tenhamos esta fé. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito desta fé.
Nossos objetivos são os seguintes. Primeiro, nós precisamos explicar o conceito de fé para os nossos juvenis. Depois, nós precisamos enfatizar a bênção do relacionamento com Cristo, tendo como base principal a fé. E, em terceiro lugar, nós precisamos apresentar os nomes de alguns heróis da fé que fizeram a diferença em suas gerações, os quais agradaram a Deus. Primeiro tópico, nós iremos falar então sobre o que é a fé. Nós vamos aprender o conceito de fé. Então veja só. Primeiro subtópico, fé, firme fundamento e prova. Em Hebreus 11, no primeiro versículo, a Bíblia define a fé cristã como algo que traz uma certeza inabalável. É o firme fundamento, além de ser um elemento palpável, uma prova da realidade, ou seja, a fé fornece para nós o convencimento de que aquilo que Deus nos diz é a verdade. E, ao mesmo tempo, oferece para nós também uma prova inconfundível, suficiente, completa, acerca da concretude das promessas de Deus. Então, com a grandeza desta fé que é gerada em nós pelo Espírito Santo, nós conseguimos crer que grandezas como tempo, espaço e matéria apresentam-se apenas como detalhes de um plano que acontecerá. Segundo subtópico, nós iremos falar sobre fidelidade como caráter. Então, olha só, em Hebreus 11, agora no versículo 2, encontra-se a fé servindo para moldar o caráter das pessoas. Por isso disse que, pois os antigos alcançaram testemunho. Interessante perceber que no grego, a palavra fé, que é pistes, aparece em primeiro plano como a convicção da verdade de algo, ou seja, a fé define a nossa identificação com os parâmetros morais de Deus e assim nós possuímos esse caráter com base na obediência a essa visão, que não é humana, mas é uma visão divina. Por isso nós estamos falando de fé. Por que os antigos alcançaram testemunho? Uma pergunta. E a resposta é a seguinte, porque eles viveram de um modo diferente do que os outros homens, do que as outras mulheres estavam vivendo. Eles fizeram uma diferença em suas gerações, pois eles seguiram um conjunto de princípios que, mesmo não estando escritos em tábuas de madeira ou pedra, haviam sido modelados por Deus em seus corações. Isto é a manifestação da fé. Então, olha só como é bonito, inclusive, nós entendermos o conceito de fé. É um conceito belo. Nós estamos falando, é claro, de algo muito difícil de se colocar na prática, porque veja só, ela é o firme fundamento, é a prova que fornece para nós um convencimento de que aquilo que Deus nos diz é a verdade. É por isso que a fé é algo que assusta ou causa admiração, né? Se bem que às vezes a gente pode se admirar de algo pela grandiosidade, né? Por exemplo, o mar. A gente se assusta e fica admirado com tamanha grandiosidade. Mas veja que a fé é algo que quando você vê uma pessoa de fé, aquilo te causa um impacto. Seja um impacto de susto ou um impacto de uau, como essa pessoa tem uma fé. Porque a fé ela permite que a gente faça aquilo que é impossível. Lembra quando Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a estes montes, né, que eles mudem de lugar e eles mudarão? Então, perceba que a fé realmente é algo grandioso, é algo que vai além de uma definição que a gente pode escrever, que a gente pode decorar, que a gente pode citar. A fé tem a ver com algo muito particular, algo muito pessoal. É por isso que, mesmo entre os cristãos, há diferença na proporção, no tamanho, na quantidade, na profundidade de fé que uma pessoa possa possuir. É que muitas pessoas, por exemplo, é claro, podem pensar, eu creio em Deus também, mas não tem tanta fé. É por isso que algumas pessoas dizem, eu creio que algo vai acontecer, você fica admirado, é algo impossível e aquilo acontece. Porque a fé nos traz, principalmente, a noção de que, como a lição nos falou, coisas tão grandes como tempo, espaço, matéria, coisas que são tão determinantes, possam ser superadas através da fé. Então a gente vai falar depois sobre Sara, mas veja que Sara era uma mulher estéril e de idade avançada. E ela vai conceber um filho para a realização de 2 milagres. A cura de sua esterilidade e a superação da sua idade avançada. Então a fé tem a ver com acreditar, primeiro para Sara, né, no caso dela, de acreditar que aquilo poderia acontecer com ela, e para nós de acreditar que aquilo aconteceu. Fala, nossa, a patriarca do povo de Israel e também uma das mulheres mais importantes para o cristianismo, era uma mulher estéril e de idade avançada que concebeu, que gerou um filho, porque o Senhor disse que ela geraria.
Porque o Senhor disse que Abraão teria descendentes e que este descendente viria de Sara. Então, olha só como a palavra de Deus nos apresenta vários exemplos de pessoas que tiveram fé e que fazem com que nós também tenhamos que ter fé para acreditar que foi real. O próprio cristianismo nos faz exercitar a nossa fé. Porque a gente precisa acreditar, por exemplo, que Deus criou todo mundo que nós vemos, que toda essa criação que nos deixa embasbacados, basta a gente chegar diante do mar ou subir numa montanha para a gente perceber como é lindo, como é grande tudo que Deus fez. O salmista vai dizer lá no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras das mãos dele, aquilo que ele fez. E a Bíblia nos diz que ele fez em 6 dias. 6 dias criou tudo que existe. A gente tem vários debates sobre isso na teologia, a respeito, nos estudos, na ciência, se foram ou não foram dias literais de 24 horas. Mas perceba que é preciso fé para ser cristão, porque eu preciso ler que Deus fez tudo isso em 6 dias e dizer, pois é, ele fez. Mais do que isso, porque tudo bem, tudo isso que ele fez é grandioso, maravilhoso, mas e depois? Para crer em Cristo, para ter a fé no Senhor Jesus, nós precisamos acreditar que ele foi gerado, concebido no ventre de uma mulher virgem. Então, olha como o cristianismo é envolto de muitos milagres. É preciso que a gente sempre exercite a nossa fé para acreditar em Deus, para acreditar na Bíblia, para acreditar em Jesus e para acreditar que Deus se encarnou, o Deus Filho se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós. Mas não continuou morto, ressuscitou e voltou para o Pai. E um dia virá nos buscar. Então, assim, são muitos momentos que nós precisamos exercitar a nossa fé, porque cristianismo, porque crer em Deus significa que a minha fé precisa estar em ação, porque eu estou crendo em alguém que eu não estou vendo. Percebe como a fé ela faz muito mais parte, do nosso dia a dia, ou pelo menos deveria fazer, quando a gente para pensar sobre o que é ser cristão, sobre o que é a Bíblia Sagrada, sobre no que eu preciso crer, no que a Bíblia me diz que aconteceu, a gente precisa colocar a fé em ação. Às vezes a gente acha que precisa da fé só no momento de uma cura, no momento de uma dificuldade, no momento que a gente está orando, está intercedendo por alguma coisa. Só que a gente precisa de fé para começar a crer. E começa, assim, de saída, para ser cristão, a gente precisa ter fé. Para acreditar que a palavra de Deus diz que aconteceu e realmente aconteceu, e para acreditar que o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, assumiu forma corpórea, viveu entre nós e pagou a nossa dívida. Mais do que isso, nos trouxe salvação. Percebe como a fé é um ingrediente comum para a nossa fé, mas às vezes a gente não pensa sobre ela? Então hoje a gente está tendo a oportunidade de refletir um pouquinho mais sobre o que é a fé. Então, terceiro subtópico, a fé como um dom do Espírito. Uma pessoa que possui a fé verdadeira, salvadora, demonstra essa realidade por meio de suas boas obras, como a carta de Efésios, capítulo 2 e versículo 10 vai nos dizer. Então, à proporção que as pessoas vão se aproximando de Deus, dia após dia, a fé vai sendo aumentada. Os discípulos pediram isso. E é possível que uma fé seja aumentada. É possível que uma fé cresça. Ou também é possível que uma fé diminua. Percebe isso? À medida com que eu me aproximo de Deus, eu penso, realmente, é capaz, é possível que o Senhor tenha feito isso porque Ele me transformou. Percebe que a forma como nós lidamos com o nosso relacionamento com Deus diz muito sobre a forma como a gente crê ou deixa de crer no que o Senhor fez. Porque é olhando para a nossa vida que a gente fala, é possível. Por exemplo, eu tenho na minha família a superação de uma esterilidade. A minha mãe era uma mulher estéril. Foram 3 médicos que a diagnosticaram como uma pessoa estéril, não existia nenhuma possibilidade para o caso dela, e ela teve 2 filhos de forma natural. Ela concebeu, eu estou aqui, eu sou filha de uma mulher estéril. Então perceba que para mim, ler os textos em que a esterilidade foi curada e que bebês nasceram é muito particular, porque eu falo, isso realmente aconteceu, porque aconteceu na minha casa. A minha mãe foi curada de esterilidade e eu estou aqui como prova de que Deus cura as mulheres estéreis, de que as estéreis podem celebrar a Deus com seus filhos nos braços. Aconteceu na minha casa. Então perceba que à medida com que nós vamos nos aproximando de Deus e experimentando a bondade dele, a graça dele e os milagres que ele tem à nossa disposição, a gente vai começando a crer mais. A nossa fé vai sendo aumentada. Então aqui neste subtópico a gente vai entender mais um pouquinho, veja só. Que aconteceu com os discípulos e também com Estevão, com Barnabé, que eram homens cheios de fé, ou seja, eles eram homens cheios da presença de Deus.
A presença de Deus nas nossas vidas é um requisito fundamental no exercício da nossa fé. Quanto mais perto a gente está de Cristo, mais a gente consegue exercitar a nossa fé. Mais a nossa fé é fortalecida e é aumentada. Quanto mais longe a gente está de Cristo, a gente olha e fala, como assim uma virgem concebeu? Acho que isso não é possível. Consegue perceber? Então, estar mais perto de Deus me faz ser mais cheia de Deus e, portanto, me faz ter mais fé em Deus. Vamos para o nosso segundo tópico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro subtópico, um relacionamento de confiança e fidelidade. Existem pessoas que, para se relacionarem com outras, exigem que tenham beleza, outros fazem questões que tenham muito dinheiro, enfim, são muitas questões envolvidas, né, ali no início de um relacionamento. Algumas pessoas, dependendo de sua posição, se são famosas ou não, elas só se relacionam com pessoas que também são famosas ou que são muito discretas. Imagina, por exemplo, vamos pensar em uma pessoa muito famosa, Neymar, né, o jogador de futebol aqui do Brasil. Provavelmente é muito difícil para que ele faça uma amizade com uma pessoa que ele nunca viu na vida, porque ele tem muito a perder. Então, provavelmente, ele tenha requisitos para que alguém se torne amigo dele. A gente pode pensar em outras pessoas muito famosas, o Pelé, que, né, já não está mais entre nós, mas outros cantores famosos, enfim. Existem pessoas que elas precisam de determinados requisitos. Por exemplo, alguém que está fugindo, que cometeu que violou alguma lei e está fugindo, né, de alguma... Às vezes existem mulheres, né, que sofrem abuso e que fogem de seus cônjuges. Essas pessoas, elas têm muitos requisitos para permitir que alguém se aproxime delas por conta do que aconteceu. Existem pessoas que foram magoadas, que foram traídas, que colocam ali uma listinha de requisitos para que se aproxime ou não de uma pessoa. Então, Deus também tem requisitos para que a gente possa se aproximar dele. É claro que na ótica de Deus é muito diferente da nossa. A gente usa esses exemplos que eu dei aqui apenas para exemplificar, né, para elucidar, para que fique mais claro o nosso entendimento a respeito deste pré-requisito que o Senhor exige para que a gente se aproxime dele. Mas ele tem uma forma diferente, motivos diferentes para possuir estes pré-requisitos. Mas olha como a lição vai nos dizer. Deus requer simplesmente a fé, que, como dito, não envolve apenas o crer, mas também o seguir, envolve a fidelidade. Para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos crer, mas a gente precisa ser fiel a Deus. A gente precisa crer nele e continuar crendo. Sabe pessoas volúveis, pessoas que oscilam muito? Que às vezes elas estão assim... Meu pai tem uma expressão, talvez você conheça. Caso vocês conheçam, me conta aqui nos comentários, que funciona assim. Tem cristão, só para contextualizar, tá? Para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, o meu pai é pastor, 30 anos já de ministério, e ele tem uma frase, uma expressão que ele diz assim, algumas pessoas que chegam na igreja, e num dia, assim, numa semana, num ano, num mês, elas estão pegando o anjo. E passa-se um tempo, elas começam a tacar pedra no anjo. No sentido de que alguns de nós, tá? Porque a gente faz parte desse grupo. Às vezes se aproxima muito de Deus, porque precisa de algo. A gente é muito assim, né? A gente chega perto de Deus, a gente ora, a gente faz jejum, intercede, porque a gente precisa de Deus para algo. Não porque a gente quer o Senhor. Às vezes a gente quer, não é a presença de Deus, mas os presentes que Ele pode nos dar. Então, o Senhor coloca como um requisito que aquele que vai chegar perto dele creia que ele existe, creia que quem ele é, creia na obra que ele tem realizado desde o Éden. Percebe que este pré-requisito do Senhor ele é muito válido e faz sentido, porque o Senhor não é um banco, não é um gênio da lâmpada, sabe, onde a gente chega e fala, eu preciso de uma casa nova, de uma roupa nova, quero um emprego melhor, quero mudar de país. O Senhor não funciona assim. A gente deveria primeiro ter fé nele, crer nele, conhecer a ele, desejar a presença dele, desejar entender a palavra dele. E não só chegar diante de Deus e falar, Senhor, Papai do céu, eu estou mais uma vez aqui, obrigada por esse dia. Aí o Senhor já pode cuidar da minha segurança, da minha saúde, da segurança da minha família. A gente pede muito, né? A gente pede muito diante de Deus. As nossas orações, se a gente não tomar cuidado, elas são assim... 98% do conteúdo delas é pedido. São os nossos desejos, são os nossos pedidos. E a gente não está errado em pedir. A Bíblia diz pedir, dar-se-vos-á. Buscai aquilo que você quer. Só que não é só buscar. Eu preciso crer em Deus, eu preciso ter fé nele e eu preciso desejar o que ele tem para mim.
Porque a gente fica às vezes pedindo um monte de coisa para o Senhor e o Senhor não quer aquilo para nossa vida. Às vezes a gente está pedindo coisas que o Senhor fala, eu quero te dar coisas melhores. Eu tenho para você um futuro melhor, um destino melhor. Percebe como a fé é importante? Porque a fé nos faz estar próximos de Deus, a fé ela nos ensina a silenciar. Porque quando a gente tem fé, quando a gente olha para a galeria dos heróis da fé, a gente fala, uau, o Senhor usa pessoas assim, de forma, não existe uma distinção para Deus, né? Ele não usa só homens, ele não usa só mulheres, ele não usa só adultos, ele não usa só jovens, enfim, o Senhor usa aquelas pessoas que estão aptas para serem usadas. Ele usa Abraão, um homem que ele tira do meio de uma comunidade, de uma família idólatra e chama para que ele seja o pai da fé. Depois ele usa Raabe, que era uma prostituta também inserida em um país idólatra, sendo uma cananeia, uma pessoa de outra nação, e o Senhor a usa. Porque o Senhor nos usa as pessoas que estão prontas, que estão aptas, as pessoas que estão dispostas a exercer a fé. Que lição, que aula. Eu não sei vocês, tá? Mas me conta aqui embaixo, por favor. Ler a carta aos Hebreus novamente, ler várias vezes, né, por conta das aulas, tem sido uma experiência tão marcante para mim. Eu até falei, enquanto gravava a aula da classe de adolescentes, que eu leio Hebreus todos os anos, porque faço a leitura anual da Bíblia. Mas ler estudando, sabe, com atenção, riscando, parando, fazendo análise do que o texto tem a nos dizer, lendo livros a respeito de Hebreus, meus irmãos, que experiência, porque como este livro nos desperta para coisas que às vezes a gente deixa passar, a exemplo da fé. Então vamos continuar? Olha o que a lição tem a nos dizer. Assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Deste modo, é importante mencionar que Deus só exige de nós aquilo que Ele já nos deu. Desta forma, como a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele também pode, com base em sua justiça, exigir de nós a fidelidade e também confiança, fé. Essa circunstância se mostra tão real que se alguém pedir algo a Deus sem acreditar, ou seja, sem fé, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Existem vários tipos de fé, mas o autor da epístola aos Hebreus, ele refere-se àquela forma de crer, de conscientemente nos colocarmos na inteira dependência do Senhor e de acreditarmos que aquilo que nós não vemos é real, como o próprio Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós não vemos a Trindade, mas nós acreditamos que ela mora dentro de nós. Nós acreditamos que ela está em nós, mesmo nós não a vendo. Então perceba como fé é o requisito fundamental, o requisito basilar da vida do cristão. Continuando aqui, essa é a fé que nos dá a certeza das coisas que podemos ver e tocar. É a fé que nos dá a certeza de que as nossas orações, serão respondidas. Com a mesma fé, nós acreditamos que tudo que nos acontece, até mesmo as coisas desagradáveis, contribuem para o nosso bem. É por isso que nós temos Romanos capítulo 8, versículo 28. Segundo subtópico, recompensa de quem o busca. Este O maiúsculo se referindo a Deus. Veja que um aspecto relevante do caráter de Deus, é exatamente o que nós estávamos falando agora, ele não é um mero respondedor de orações. Nós não falamos algumas palavrinhas mágicas na presença dele, Senhor faça, Senhor me dê, Senhor preciso, Senhor apareça agora. Não funciona assim. Não é como se a gente inserisse um login, colocasse a senha e falasse, estou aqui fazendo a listinha, tá, Senhor? Recebe aí a listinha que eu preciso para amanhã. Não funciona assim. E o final aqui deste parágrafo, deste segundo subtópico, nos fala algo muito interessante, porque veja só, ser galardoador dos que o buscam significa que o Senhor recompensa aqueles que oram e que confiam, seja dando-lhes a sua presença, enchendo-os de alegria celestial ou qualquer outra bênção, conforme a sua vontade. Porque algo muito importante da caminhada de um cristão, um aprendizado, né, muito importante, é o fato de que a gente não vai ser respondido, assim, talvez nem em metade das vezes que a gente orar. Porque muitas vezes o Senhor tem algo melhor para nós, em outras vezes o Senhor não pode nos dar o que nós pedimos, né, que estamos ali buscando, porque se Ele nos desse, nós não saberíamos lidar com aquilo. É exatamente como um pai faz com os filhos. Quem é pai, quem é mãe que está aqui me assistindo, sabe que às vezes os nossos filhos eles querem algo que não pode. Minha filha esses dias invocou uma travessa que eu tenho de vidro, grandona, quando eu faço alguma coisa para levar na casa da minha mãe ou da minha sogra, que é para bastante gente, eu faço nessa travessa, que é uma travessa bem grandona.
E ela invocou que ela queria brincar com aquela travessa de vidro. Eu falei, filha, não pode, não dá. E chorou, esperneou, ela tem 2 anos e 3 meses. Então, tá naquela fase que quando não consegue algo, né, grita. Eu falei, filha, não dá. E depois que passou, né, que ela foi dormir, eu fiquei pensando, eu falei, às vezes eu faço exatamente a mesma coisa com o Senhor. Eu chego diante dele e falo, eu quero brincar com aquela travessa de vidro que cai e quebra, que cai e pode me machucar. E o Senhor fala, não, você não pode, porque você não consegue, você ainda não tem capacidade. Talvez não tenha capacidade hoje, ou talvez a gente nunca possa ganhar aquilo. Percebe como o Senhor é um Pai amoroso? Ele às vezes nos dá o que a gente pede. Às vezes ele nos dá a presença dele. Às vezes ele nos dá o consolo dele. Às vezes ele nos dá uma alegria imensa ou nos dá algo que a gente não pediu, que a gente não estava esperando. Porque como Pai, ele sabe o que a gente precisa. É por isso que a fé nos permite acreditar que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então qual é o nosso passo? Qual deve ser a nossa ação enquanto cristãos? Buscar a Ele. Porque enquanto eu estiver o buscando, Ele vai me dar o que eu precisar. Nem sempre o que eu pedir, mas sempre o que eu precisar. Porque Ele é galardoador, ou seja, Ele dá galardão para aqueles que estão buscando a Ele. A gente não busca Ele por conta do galardão, mas a gente busca Ele certos de que nós vamos receber o que nós precisamos. Enquanto aqui estamos, nós precisamos de muitas coisas, inclusive dele, da presença dele. Então a gente serve a ele, a gente está diante da presença dele, primeiro para desfrutar da presença dele. Depois, a gente sempre está precisando de uma coisa ou outra, né? Quem de nós não gostaria de receber do Senhor uma cura na família? Quem de nós não gostaria de receber um dom do Senhor? De receber dele a oportunidade de cantar em línguas, de interpretar línguas estranhas? Quem de nós não gostaria de poder curar, de fazer orações e curar pessoas? Todos nós, eu acredito que somos cristãos, desejamos muitas vezes alguns dons do Espírito Santo. E a gente está sempre intercedendo por eles. Então, servir ao Senhor é o requisito fundamental, servir a Ele com fé, sabendo que Ele é o nosso Senhor e que sim, Ele dá galardão para aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Vamos agora para o nosso terceiro tópico e nós iremos aprender um pouquinho com a galeria dos heróis da fé. Primeiro subtópico, nós vamos falar de Abel, de Enoque e de Noé. Depois de traçar alguns aspectos subjetivos conceituais sobre a fé, o escritor aos Hebreus descreve uma monumental galeria da fé. Eu até grifei porque eu achei esta frase dele bem bonita. A galeria dos heróis da fé, né? Uma monumental, é um monumento, na verdade, realmente, né? De homens e mulheres que serviram a Deus de uma forma tão linda, com uma entrega tão verdadeira, tão integral de suas vidas, que foram dignos de serem mencionados aqui para servir de exemplo para nós. Então nós vamos começar falando sobre 3 personagens que viveram em um tempo em que não havia Bíblia, nem igreja, nem pastor, mas que mesmo assim surgiram como heróis da fé que fizeram a diferença nos tempos em que eles viveram. Abel, Enoque e Noé. O espaço aqui, né, sem dúvida, é bastante escasso para falar sobre os 3. Entretanto, nós podemos dizer que eles demonstraram uma fé muito grande ao romperem obstáculos sociais importantes e todos eles, de forma inédita, estabeleceram um padrão de comunhão com Deus que até hoje serve de referência para o cristianismo. Então, Abel, Enoque e Noé foram homens que viveram de forma diferente. Aqueles que estavam ao seu redor viveram de forma diferente, inclusive, do que a própria família. Abel fez diferente do irmão dele, de Caim. E ele, através do que ele fez, ele conseguiu conquistar o coração do Senhor. A adoração dele, a oferta dele foi recebida e a do irmão dele não. Porque, com certeza, a intenção de Abel era diferente da intenção de Caim. Sendo assim, perceba que algo que distingue muito o cristão com fé de um cristão que ainda não tem essa fé, que não está perto o suficiente do Senhor para desenvolver uma fé maior, para ter a sua fé aumentada, é justamente as nossas práticas. Aquilo que a gente faz, as nossas obras, falam muito a respeito da nossa fé aumentada ou da nossa pequena fé. Nós temos aqui no segundo subtópico outros 3, agora são 4, né? Personagens: Abraão, Sara, Isaac e Jacó. O segundo grupo de pessoas nasceu milhares de anos após Abel. Entretanto, eles marcaram o mundo e também o céu
a tal ponto que Deus se intitula como sendo o Senhor deles, o Senhor de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Esses homens estabeleceram o início da nação hebreia, porém fizeram a partir de uma notável mulher chamada Sara, a qual também teve o seu nome inserido neste hall da fama, Hebreus 11, o que é de se admirar, principalmente porque nós estamos falando de uma época em que as mulheres elas eram consideradas propriedades de seus esposos. Elas não tinham muito direito de fala, direito de opinar. Então, o fato do escritor aos Hebreus trazer estas mulheres para a galeria dos heróis da fé nos faz entender um pouquinho mais a respeito de que para Deus realmente diante dele não há essa distinção que nós temos hoje no mundo, né? A gente diz, se é homem, se é mulher, como o apóstolo fala, né? O apóstolo Paulo, se é grego, se é romano, se é judeu, diante de Deus, se é escravo, se é livre, nós não temos essas diferenças. O fato de Sara ter tido fé fez com que ela alcançasse um milagre, mais de um milagre. Como a própria lição vai nos dizer aqui, o nascimento de Isaac foi um duplo milagre por conta da superação da esterilidade e da superação, né, da idade que ela já possuía. Então perceba que diante de Deus o que interessa para ele é que nós tenhamos fé. É que a gente esteja bem pertinho dele para que a nossa fé seja aumentada e então nós conseguiremos realizar aquilo que é possível apenas para Deus. Aquilo que a humanidade não consegue explicar de forma racional. Porque para Deus nada é impossível. E nós temos aqui no terceiro subtópico José, Moisés e Raabe. Por fim, mas não menos importantes, nós mencionaremos os exemplos do patriarca José, do libertador Moisés e da prostituta de Canaã, Raabe. Quantas distinções entre estes três personagens, não é mesmo? Contudo, ao mesmo tempo, quanta unidade de fé e amor a Deus que os juntam em um mesmo álbum de família do povo hebreu. Eles foram capazes de perdoar seus irmãos, bem como os seus inimigos. Eles creram que Deus podia fazer em um movimento o que os homens passariam meses e anos para realizar. E, de fato, eles viram a glória de Deus em todos os seus empreendimentos. Se não conseguiram tudo o que queriam, deu-se pela fragilidade de suas próprias almas, que imperfeitas, como as de nós todos, sempre deixamos algo a desejar. Isso vai acontecer. Quando nós lemos a Galeria dos Heróis da Fé, é importante que fique bem claro para nós que aqui nós estamos falando de homens e de mulheres que falharam, que erraram. Só que eles tinham fé. O Senhor não exige de nós aquilo que nós não podemos dar a Ele, aquilo que nós não conseguimos dar. Abraão teve várias falhas de caráter e a Bíblia nos conta todas elas. Eu tenho dito aqui em várias aulas, se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, mas tem algo que quando eu entendi, quando eu visualizei isso na Bíblia, eu fiquei maravilhada, é o fato de que a Bíblia ela não passa a mão em nenhum personagem, você passa a mão na cabeça, né? Aquela expressão que a gente usa de pai e mãe me mandam um filho. A Bíblia não faz isso com ninguém. Abraão, o pai da fé, o patriarca do povo hebreu e também um dos, como disse Paulo, que todos nós somos crentes, né? Somos benditos no crente Abraão, muito importante para nós cristãos também. Abraão, pai da fé, amigo de Deus, que andava com o Senhor, era um homem que foi registrado na palavra mentindo algumas vezes, que não foi justo o suficiente com Agar, que despede a mulher e o filho para o deserto com um odre de água apenas. Perceba que a gente pode olhar para várias atitudes de Abraão e questioná-las. A palavra de Deus permite que esteja aqui. Só que a palavra também nos registra a fé que Abraão tinha. A palavra de Deus nos conta quem era Raabe. Quando a Bíblia diz que Raabe era prostituta, não é para menosprezá-la, muito pelo contrário, é para dar a ela a honra que era devida. Ela era uma mulher prostituta cananeia de outro lugar, de outra nacionalidade, que creu em Deus. Eu amo o que ela fala para os espias quando ela diz: nós temos ouvido sobre o Deus de vocês e eu quero servir a este Deus. Raabe creu em Deus sem ver milagre nenhum. Ela não precisou de um milagre para crer, mas ela teve fé pelo que ela ouviu falar do Deus de Israel. E ela conseguiu escapar, ela teve fé para deixar para trás a vida que ela tinha. Uma vida enfiada na prostituição, uma vida de destruição ruim, com muitos deuses, porque era a realidade do povo cananeu. Ainda assim, ela teve força para sair de lá. Ela tomou a decisão de talvez perder a vida dela. Mas se estes homens vierem aqui, eu quero a oportunidade de começar de novo. Então a Bíblia fala, Raabe é a prostituta, porque ela superou esta condição. Ela superou a vida que ela tinha
E a Bíblia diz que ela se casou com um Salmo e ela gerou a Boaz. Ela foi a mãe de Boaz. Então vejam como a palavra de Deus sempre nos mostra os erros, as limitações daqueles que nós podemos chamar de heróis. Justamente porque eles venceram, porque eles superaram todas as adversidades. Tudo que tinha, inclusive os pecados, inclusive os vícios, os pecadinhos de estimação que a gente chama, eles conseguiram superar, crer em Deus e ter fé no Senhor. Então é por isso que a gente encerra a lição dizendo exatamente isso, que o Senhor é misericordioso e nos coloca em destaques que a gente não merece, mas Ele coloca aqueles cujos corações são firmes nele. O Senhor sabia que Abraão errava, mas não é porque ele tinha um coração ruim, não é porque ele não cria em Deus, era por conta da natureza pecaminosa. Olha como o Senhor é misericordioso, Ele olha para nós, Ele reconhece as nossas limitações, só que Ele sabe também o que a gente pode superar. Jesus, o nosso irmão mais velho, ele se fez homem enquanto Deus, e ele entende de humanidade e de divindade também. Então ele sabe que é difícil para nós alcançarmos a justiça, sermos pessoas puras, mas que não é impossível, porque ele foi o nosso exemplo perfeito de alguém que conseguiu superar. Para a gente encerrar, olha só, o relacionamento com Deus só é possível pela fé. Não tem como a gente acessar um Deus que a gente não vê, que a gente não enxerga, que às vezes, né, a gente tem essa mania, eu pelo menos tenho, de olhar para cima como se, né, o Senhor está lá em cima. Mas a gente sabe que Ele está junto conosco, dentro de nós. A gente sabe que Ele nos ouve, que Ele nos vê, que Ele nos atende, que Ele nos viu quando nós ainda éramos informes, que Ele nos viu antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas respectivas mães. E este Senhor que nos conhece na profundidade, na essência, que nos fez, que nos formou, Ele deseja ter um relacionamento conosco, o que só pode acontecer se nós tivermos fé. É por isso que a fé é a única maneira que existe para que nós possamos agradar a Deus e sermos aceitos por Ele. Todos os heróis do Antigo Testamento, desde Abel até os profetas, agiram pela fé. Ter fé é colocar-se inteiramente na dependência de Deus, crendo que Ele cuidará de nós e nos honrará a confiança que depositarmos nele. Por isso, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Na conclusão da nossa aula, a lição tem a nos dizer o seguinte: Deus é o maior missionário. Ele fala todos os dias aos corações do homem e, como fez com Abraão, ele considera a fé dos seus servos. Deste modo, se cremos em Cristo e nas suas palavras, devemos agir à altura delas. Devemos trazer para a prática, não deixar só na teoria. Eu sei que o Senhor é isso, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele nos pede amor a Ele e amor ao próximo. Como que a gente traz isso para a prática? Então, nós devemos agir à altura daquilo que nós aprendemos na palavra dele, portando-nos como os que andam na luz. Ainda que tenhamos uma pequena fé, se esta for uma semente genuína, pode produzir maravilhas através da ação de Deus. Amém? Professor, aluno que chegou até aqui, eu desejo que o Senhor te abençoe grandemente no entendimento e na assimilação do que esta terceira lição tem a nos dizer. Que aulas profundas que nós teremos o privilégio, né? Já estamos tendo e continuaremos tendo de aprender ao longo desta revista. Eu tenho recebido alguns comentários de vocês me contando a respeito do cronograma e tenho ficado muito feliz em saber que vocês têm se esforçado para ler. Oxalá que todos os juvenis que recebem esta lição, que receberam, né, e que talvez ainda vão recebê-la, possam aproveitar deste momento, deste estudo, para também ler o que a palavra de Deus tem a nos dizer. O que o livro de Hebreus nos fala. Que mensagem profunda, poderosa que esta carta tem a nos ensinar a respeito de quem é Deus, a respeito de qual é a missão de Jesus, a respeito do que Ele fez por nós, para nos mostrar que Ele foi o sacrifício perfeito, a oferta derradeira e que Jesus é suficiente. Sendo Ele suficiente, nós podemos crer nele e desenvolver a nossa fé. Deus abençoe por ter chegado até aqui. Se você puder, por favor, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no canal. E se você quiser, sinta-se muito à vontade para deixar um comentário. Será uma alegria ter você aqui. Eu fico muito feliz, muito honrada de poder te auxiliar na preparação
desta aula. Que Deus te abençoe, que neste domingo você possa ter uma aula maravilhosa, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca. Que você tenha aí na sua classe juvenis dispostos a estar mais perto do Senhor, a fim de que a fé deles possa ser aumentada. Amém? Muito obrigada, então, por ter chegado até aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.